Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos mais uma aula de estatística. Hoje nós vamos falar sobre estimativa. Bom, quando a gente fala estimativa ou estimação, a gente precisa levar alguns parâmetros em consideração, tá? Principalmente a primeira linguagem, né? Então, parâmetro, né? Que a gente coloca que é uma medida usada para descrever uma característica de uma população, ou seja, o que a gente está vendo dessa população? Qual é o parâmetro? Qual é a medida, né? Que a gente está olhando para esse item da população? Estatística, né? Que é uma medida usada para descrever uma característica da amostra, né? Então a gente está falando de uma medida estatística. Estimador é qualquer função das observações que estima o parâmetro, a própria estatística. Estimativa são os valores assumidos pelo estimador. Bom, quando a gente está falando de estimação, né, a gente está falando de uma aproximação, né, dos possíveis valores que nós iremos encontrar em uma situação, em um levantamento estatístico, tá? Então daí a gente faz uma estimação, que são os valores próximos ou os valores que devem estar mais próximos dos valores reais. Para isso, a gente vai usar dois tipos de símbolo, né? Um símbolo que se refere à amostra e um símbolo que se refere à população, né? Então, nós teremos o X com o tracinho em cima representando a média das amostras e o φ para representar a média da população. Qual é a diferença da média da amostra e da média da população? Então, média da amostra. Então, da população eu retiro um pedaço, faço uma amostragem, né? Então, daí eu tenho a média dessa amostra. E a média da população seria realmente a média real da população, que provavelmente estará muito próxima da média da amostra, se essa amostra foi coletada com os seus devidos cuidados. Variância, né, que é o S ao quadrado, ou sigma ao quadrado, também para a população e para a amostra, ou seja, para a amostra e para a população. Número de elementos, N minúsculo para a amostra e N maiúsculo para a população. E as proporções, né, o P, o circunflexo para a amostra e simplesmente o P para a população. Vamos entender então um pouquinho o que seria essa estimação olhando a nossa curva normal, né? Então, existe o que a gente chama de primeira coisa de margem de erro, né? O que é a margem de erro? Então, é a máxima diferença, né, que vai existir entre a média da amostra e a média real da população. Isso a gente vai chamar de erro, né? Então, quando a gente fala em erro na pesquisa, a gente está falando da diferença da realidade para a amostra, certo? Então, a média menos o erro ou a média mais o erro, né, vai ser a diferença, é o meu limite superior e inferior entre a média real. Intervalo de confiança. Agora vai entrar pesado nessa parte de intervalo de confiança. O que a gente chama de intervalo de confiança, né? Intervalo de confiança é aqueles valores possíveis que vão se encontrar os valores da minha amostra. Ou seja, eu vou determinar uma amostragem, vou fazer todos os cálculos e vou determinar, olha, a minha média ela deverá estar entre este e este valor. A minha média deverá estar entre 8 e 10. Se eu falar que minha média estará entre 8 e 10, o meu intervalo de confiança são todos os valores entre 8 e 10. Isso é intervalo de confiança. Então, quando a gente ouve numa pesquisa feita por esses institutos mais famosos, Ibope, Datafolha, né? Seja qual for o instituto. Ele fala que a pesquisa tem um intervalo, ele fala que tem uma margem de erro de mais ou menos 2%, ele está falando do intervalo de confiança. Ou seja, se ele está falando que a média deu 10%, e ele tem uma margem de mais ou menos 2%, ele está falando que o intervalo de confiança dele é entre 8 e 12, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, né, agora, é determinar esses intervalos de confiança. É isso que a estimação vai fazer. A gente vai estimar o valor mais próximo do valor real. Para isso, a gente vai utilizar
algumas fórmulas, certo? Então, o que a gente vai trabalhar vai ser com a média da amostra, mais ou menos o meu intervalo de confiança, né? O Z, né? Vezes o desvio padrão, tá? Então, esse vai ser o nosso cálculo. Então, o desvio padrão, né, da média vai ser dado pela variância sobre raiz de N, tá? Porque como a gente está falando de amostra, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa maneira do desvio padrão. Vai ficar mais claro agora quando a gente começar a aplicar alguns exercícios, tá? Mas o Z é o mesmo Z que a gente estava utilizando o outro anteriormente na amostragem, é o mesmo valor, aquela mesma tabela, né? Então, o Z, por exemplo, de 95% é o Z igual a 1,96, tá? Então, é aqueles mesmos valores que vocês já estão acostumados. Vou pegar um exemplo para ficar mais fácil de entender o que a gente está tentando falar com isso daí. Então, olha só. Foi realizado um estudo sobre o tempo de espera dos clientes até a utilização de um caixa eletrônico em uma agência bancária, com uma amostra aleatória de 16 indivíduos. Vamos destacar aqui os 16 indivíduos, né? Amostra aleatória de 16 indivíduos. A média encontrada foi de 100 segundos. Assumiu-se que a população onde foi retirada a amostra tem um desvio, tem uma distribuição normal, com um desvio padrão de 20 segundos. Qual é o intervalo de confiança para 95% para a média? Bom, vamos lá então, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Primeira coisa, levantamento de informações. Então, N, esse N é minúsculo, que é o N da amostra, foi pega uma amostra de 16 elementos, média de 100 segundos, né? Então já tenho o tamanho da população, tenho a média, fala-se que o desvio padrão é de 20 segundos e o Z, né? Para 95%, procurando lá na nossa tabela lá, a gente sabe que o Z para 95% de confiança é de 1,96. Então, nosso intervalo de confiança, né, vai ser essa média de 100, mais ou menos 1,96 vezes 20 dividido por raiz de 16. Então, aqui, né, resolvendo o cálculo, fica 100 mais ou menos 9,8. Ou seja, a nossa média, né, a média real, deve estar entre 90,2 e 109,8. Soma-se ao 100, soma o 9,8 e tira o 9,8. Então, com 95% de confiança, e é isso que a gente está falando, né, essa média, a média real da população, deve estar entre 90,2 e 109,8, tá? Então vamos lá, olha só, coloca até embaixo. Portanto, se está 95% confiante que esse intervalo contém o tempo médio da população. Tá? Então, qual garantia que eu dou aqui que o intervalo está aí dentro? 95%. É isso que eu estou falando, né? Com 95% de certeza, a nossa média real estará entre 90,2 e 109,8. Alguma observação coloca aqui, ó. Caso a amostra não tivesse sido retirada de uma população com distribuição normal, é válido se fazer esse mesmo procedimento desde que a amostra seja suficientemente grande, né? Então isso é importante. Suficientemente grande, a gente fala pelo menos que a amostra tem que ser maior que 30. Então, se eu não soubesse que a distribuição é normal, né, mas se a amostra fosse maior que 30, esse teorema ainda é válido, tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Agora, vai entrar para a gente também uma outra distribuição, que é a distribuição T-Student. O que é essa distribuição T-Student, tá? É quando eu tenho uma população pequena, ou seja, uma população abaixo de 30. Então, quando a minha população for menor do que 30, a gente não vai usar a tabela da distribuição normal, a gente vai usar a tabela T-Student. Então, eu coloco aqui, ó, surge um problema quando se tem uma amostra pequena,
né? Amostra pequena são amostras menores que 30, tá? E não se conhece o desvio padrão populacional, isso é importante. Então, tem duas condições para que eu use a tabela T-Student. A minha amostra tem que ser pequena e eu não conheço o desvio padrão populacional. Ou seja, eu consigo calcular o desvio padrão da amostra, mas o da população eu ainda não tenho. Daí, o que é mais comum, né, na prática. Então, daí eu coloco o quê? Nesse caso, a solução é substituir o desvio padrão amostral, né? Então, eu calculo o desvio padrão amostral e acabo utilizando a tabela T-Student. O que muda? O que muda é o Z. Se você pegar a fórmula, é a mesma fórmula anterior, só que agora aparece um T no lugar do Z. Tá? Como é que eu utilizo esse T? A gente vai ver uma tabela aqui agora, como é que ela funciona, né? Então, primeiro, eu pego a T-Student, faço N-1, e esse eu considero o meu grau de liberdade. N é o tamanho da amostra, então o tamanho da amostra é menos 1, e daí eu procuro o valor de T que eu vou utilizar, onde eu usaria o Z. Então, olha só. Qual é a característica da T-Student? A curva tem forma de sino, igual à curva normal. A área da curva é igual a 1. A curva T é simétrica em torno da média. A distribuição T é uma família de curvas, né? Dada que uma delas depende do parâmetro denominado grau de liberdade. Então, vamos ver esse desenho aqui, tá? O grau de liberdade, de novo, tamanho da amostra menos 1. Quando usamos a distribuição T, para se estimar a média populacional, o número de graus de liberdade é igual ao tamanho da amostra menos 1. Então aqui, né, eu coloco uma formulinha aqui do erro, né, coloco aqui, ó, para encontrarmos intervalo de confiança para a média populacional de amostras pequenas, devemos então encontrar primeiramente o erro máximo, né, que é dado pela fórmula T, desvio padrão sobre N. T é o valor da T-Student, né? E o S vai ser o desvio padrão da amostra e N o número de elementos da amostra. Vamos lá. Vou pegar na tabela seguinte aqui, ó. Aqui coloco um exemplo. Valor de T para uma amostra de 10 elementos, com um nível de confiança de 95%. Então, como é que eu aplico essa tabela aqui? Tá? Então, aqui são a distribuição T-Student, né? Que são várias curvas, uma curva para cada número de amostra, tá? Para cada grau de liberdade. Uma curva muito parecida com a curva normal, tá? Só que é uma curva para populações pequenas, tá? Para amostras pequenas. Olha aqui então, lá eu dava lá 95% de confiança. Então aqui tem a opção unilateral e bilateral, tá? Quando a gente estiver falando de nível de confiança bilateral, né? Ou seja, tanto para mais quanto para menos, eu vou usar o bilateral, tá? Então, depois a gente vai usar o unilateral, eu explico mais detalhado mais para frente. Lá fala que o tamanho da amostra era 10, só que o grau de liberdade tem que ser 10 menos 1, tá? Então vai seguir a tabela e vai fazer 10 menos 1, 9, e usa o valor do 9, tá? Então, o grau de liberdade, sempre o tamanho da amostra menos 1, tá? Vamos para o exemplo de novo. Praticamente aquele mesmo exemplo, só que com algumas alterações que é importante. Então, de novo, foi lá no banco, né? O estudo de tempo sobre os clientes até a utilização do caixa eletrônico, né? Com uma amostra de 16 indivíduos. O N continua sendo 16. Mas o N não era pequeno antes? Era. Mas antes eu tinha a média e o desvio padrão da população. Aqui eu não tenho o desvio padrão da população. Eu tenho a média e o desvio padrão da amostra, tá? Então, aqui, a média foi igual a 100 e o desvio padrão igual a 20. Isso é importante. Então, desvio padrão da amostra, não é desvio padrão da população, tá? Qual é o intervalo de confiança para 95%, né, de confiança? Vamos lá, então. De novo, o N é 16. A média continua sendo 100.
O desvio padrão já foi dado igual a 20, mas agora é o desvio padrão da amostra. E o T de 2,13. Se vocês procurarem na tabela lá, né? N-1, 15, tá? Então você vai procurar na tabela lá, na linha do 15, né? E na linha do 15 e na coluna do 95%, né? Bilateral, ou seja, do 0,5 lá por cento bilateral. Daí você vai achar um T igual a 2,13. Daí substituindo, né? Substituindo todo mundo, você acaba tendo daí o valor de 100 mais ou menos 10,7. Daí, né, continuando aqui, né, o que acontece, tá? Quando eu tenho daí a opção, em vez de trabalhar com desvio padrão, né, e média, quando eu tenho a história da porcentagem, né, P e N. Então, o que acontece? Quando eu tenho P e N, né, eu vou continuar fazendo, o procedimento é muito parecido, né? Então, quando eu coloco ela ainda, ó, de modo análogo, a média do intervalo de confiança para P é dado por, né, P mais ou menos Z raiz quadrada de P vezes Q vezes N. Bom, daí eu coloco, esse procedimento é válido quando o tamanho da amostra for suficientemente grande, ou seja, NP, NQ maior que 5. Então eu tenho que multiplicar, e repare que tem um E aqui, né? Eu tenho que multiplicar o tamanho da amostra pelo P e pelo Q. Se os dois valores derem maior que 5, é só aplicar essa formulinha aqui, tá? Vamos pegar. Bom, então aqui eu fiz um resumo das fórmulas para a gente saber quando a gente vai usar o quê. Então aqui, né, quando eu tenho amostra menor que 30 e, importante, né, e o desvio padrão amostral, eu vou utilizar a tabela onde eu vou usar o T-Student, que tem o T aqui. Agora, se eu tenho o desvio padrão populacional ou a amostra é maior que 30, e eu coloco o ou, porque basta ter um dos dois, eu utilizo Z. Então, amostra maior que 30, Z, não tem nem que discutir. Amostra menor que 30, tem que olhar. Eu tenho o desvio padrão populacional ou amostral? Se eu tiver populacional, utilizo essa fórmula. Se eu tiver o desvio padrão amostral, utilizo a fórmula do T, tá? E fazendo a mesma analogia, né? Quando N vezes P é maior que 5 e N vezes Q é maior que 5, eu também utilizo essa fórmula aqui do T-Student, ou seja, N vezes Q menor que 5 e N vezes Q menor que 5. Utiliza T-Student. Agora, se multiplicando NP e NQ for maior que 5, daí eu utilizo o Z mesmo na fórmula. Daí, tá? Então, são as situações onde eu trabalho com o desvio padrão ou trabalho com as porcentagens. Vou pegar mais um exemplo aqui para ver como é que fica. Então, aqui, ó, uma amostra aleatória de 80 alunos universitários que possuem cartão de crédito revelou que 16 deles já atrasaram o pagamento de alguma fatura. Qual é o intervalo de confiança para 90%? Né? Para P, vamos lá ver. Bom, então aqui, né, fazendo levantamento de informações primeiro, né, eu tenho aqui que o N é igual a 80, ou seja, o tamanho da amostra. O P vai ser os elementos com a característica dividido por N, ou seja, achei 16 entre os 80, né? Então 16 por 80 dá 0,20 ou 20%. Esse é meu P. Se P é 20%, Q tem que ser 80%. Sempre somando os dois tem que dar 1. Então, por isso que Q sai como 80, certo? Sempre somando P e Q, sempre tem que dar 1. O Z, daí a pergunta, é Z ou é T? Então, a gente tem que fazer 80 vezes 20
0,20, né? Vai dar 16, maior que 5. 80 vezes 80, 64, maior que 5 também. Então é Z mesmo. E procurando a tabela do Z para 90% de confiança, a gente vai chegar no valor de 64. Substitui todo mundo na formulinha. E a gente vai chegar aqui no 20, mais ou menos 0,73. Ou seja, para 90% de confiança, né, com índice de 90% de confiança para P, nós vamos ter um intervalo de confiança entre 0,127 e 0,273, ou seja, 12,7% ou 27,3%. Então, a gente fala ali. Portanto, se está com 90% confiante de que esse intervalo contém a proporção verdadeira de alunos universitários que atrasaram o pagamento da fatura. Pessoal, agora vocês têm uma série de exercícios. Neles, você já encontra a resposta, o gabarito, né? Procurem fazer, né? E qualquer dúvida, estamos aí para tirar as suas dúvidas. Pessoal, bons estudos a todos e até a próxima.